Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Vamos seguindo aqui o nosso retiro do Advento Natal. Hoje, terça-feira, dia 30 de dezembro, sexto dia da oitava de Natal. O menino ia crescendo e se desenvolvendo e estava cheio de sabedoria. Vamos procurar fazer agora algumas respirações mais profundas. Coloque-se diante da presença de Deus e vá respirando profundamente, soltando o ar, puxando o ar pelo seu nariz, retendo o ar um pouco nos seus pulmões e depois solte esse ar pela boca. Faça esse exercício algumas vezes até você se sentir mais calmo, mais tranquilo, mais disposto para esse momento da oração. Inspire profundamente, prenda esse ar nos seus pulmões, depois vá soltando lentamente pela boca. Inspire, inspirando-se assim da presença de Deus, da sua graça, do seu amor. Retenha esse ar um pouquinho e depois solte suavemente pela boca, colocando-se na presença de Deus, do seu amor, da sua graça. E assim, tomando consciência de que eu estou diante da presença do Senhor, é que faço o sinal da cruz. Marco o meu corpo com o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço minha oração preparatória. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas ações, todo o meu ser esteja ordenado somente para Ti, para a Tua adoração, para o Teu louvor, para o Teu santo serviço e também para o serviço dos meus irmãos. Faço o pedido da graça para esse momento da minha oração, graça a pedir. Senhor, dê-me a graça da perseverança na fé, mesmo diante das dificuldades, e coragem para testemunhar a Jesus aos outros, como Ana fez. Toma agora o texto bíblico para o dia de hoje. Esse dia 30, o nosso texto bíblico, ele é de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 até 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Você pode pausar esse vídeo e retomar esse texto mais uma ou duas vezes, de modo a tirar proveito, saborear cada vez mais a palavra de Deus. Dando continuidade, antes da imaginação, vamos fazer a leitura do texto Refletir para tirar proveito.
alguns pontos que aqui o livro ressalta que podem depois nos ajudar na imaginação e na nossa oração. Lembrando desse texto que traz a profetisa Ana, lembramos que ontem nós lembramos de Simeão, mas não estava só Simeão, também estava a profetisa Ana, o texto de hoje traz, portanto, a continuidade desse evangelho. Sua idade e devoção. É um primeiro ponto aqui que nos ajuda a rezar. Muito avançada em dias, nos diz o Evangelho. Lucas, ele detalha sua história. Casou-se jovem, ficou viúva após 7 anos de casamento e a partir daí permaneceu viúva até aquela idade avançada de 84 anos. Sua devoção era extraordinária. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, noite e dia. Ana personifica a piedade judaica mais profunda, uma vida inteiramente dedicada à adoração e à espera do Messias. Um outro ponto, o reconhecimento do Messias. Ana, assim como Simeão na leitura de ontem, representa os restos fiéis de Israel, aqueles que viviam em profunda piedade e que, por meio do Espírito Santo, são capazes de discernir a chegada do Messias. Eles são o modelo de espera ativa e vigilante. A vida de Ana no templo, dedicada ao jejum, à oração e ao serviço a Deus, ilustra a profunda espiritualidade que existia em Israel e que preparou o caminho para a vinda de Cristo. Ela, Ana e também Simeão são testemunhas da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Um outro ponto para a nossa meditação, o desenvolvimento humano e divino de Jesus. Os versículos finais do Evangelho de hoje afirmam a plena humanidade de Jesus, que cresce e se desenvolve como qualquer criança, mas também destacam sua condição divina e sua singularidade, ao afirmar que ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e que a graça de Deus estava sobre ele. Isso sugere um desenvolvimento em perfeita harmonia com sua natureza divina, preparando-o, portanto, para a sua missão. A vida oculta de Jesus, um outro ponto. Após os eventos do nascimento e da apresentação, Lucas rapidamente nos leva a Nazaré, sinalizando o longo período da vida oculta de Jesus, que será vivida na simplicidade de uma família comum e em preparação silenciosa para a sua missão pública. Então, alguns pontos que o nosso texto traz que nos ajuda a aprofundar um pouco a leitura desse evangelho. Agora vamos para o nosso momento da imaginação da cena, que nos ajude aqui a rezar. Com os olhos agora da sua imaginação, vá de novo até o Templo de Jerusalém. Imagine o Templo de Jerusalém com a sua importância, com a sua grandiosidade. Preste atenção nos detalhes do templo. Construa a sua arquitetura. Contemple ali as pessoas que estão presentes, peregrinos que vêm de diversos lugares para ali
oferecer os seus sacrifícios, participar daqueles rituais. Contemple essas pessoas. Veja seus rostos, observe suas expressões, como se vestem, como andam, o que falam. Tente escutar suas conversas, suas falas. Preste atenção nas pessoas, nos peregrinos que estão no Templo de Jerusalém. E no meio dessas pessoas, contemple também José, Maria e o menino. Como José se veste, seu semblante, seu rosto, seu olhar. Maria, como se veste, como se movimenta, seu semblante, seu rosto. Contemple a criança na companhia de seus pais. Jesus, a Sagrada Família que está no templo. Observe também a profetisa Ana. É uma mulher idosa. Ela é uma profetisa. Ela é uma viúva. Ela é uma serva de Deus, que não cansa de servir o Senhor, com jejuns e com orações, noite e dia. Contemple a profetisa Ana, seu rosto, seu semblante, suas roupas. Construa esse cenário do encontro entre a Sagrada Família e a profetisa Ana. E observe agora como Ana, a profetisa, ela reconhece Jesus. Ela reconhece naquela criança o Messias, o Salvador, o desejado das nações. Contemple esse momento, contemple com que olhar a profetisa Ana olha e reconhece na criança o Messias. Tente escutar como a profetisa Ana fala ao menino, como fala a Jesus. Ela não guarda a notícia para si, mas ao contrário, profetiza. Ela anuncia, porque é próprio dos profetas realizar o anúncio da chegada, da presença do Messias. E Ana, como profetiza, assim como todos os profetas ao longo da história, ela reconhece e faz o anúncio de que ali diante dela, naquela criança, está o Messias, o desejado, o esperado das nações. Pare por um tempo nessa cena e reflita agora sobre você. Pare nessa cena do encontro da profetisa, Jesus, Maria, José, o templo, as pessoas que estão em volta, e a partir desse cenário, pense sobre você. Agradeça a Ana por ser um exemplo de fé. E pergunte-se, como você consegue reconhecer a presença de Deus em seu dia a dia, mesmo nas pequenas coisas? Como? No dia a dia, no cotidiano, você consegue reconhecer Deus nas pequeninas coisas.
Converse agora com Deus sobre o que esse texto do Evangelho despertou em você. Que sentimentos, que pensamentos, que intenções, que apelos essa palavra do Evangelho provoca agora no seu interior. Converse com Deus e peça a Deus a graça de perseverar na sua fé. Perseverança na fé, mesmo diante das dificuldades. Perseverança na fé que dá coragem para testemunhar a Jesus aos outros, aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos, na rua, no mercado, no trabalho, na fila do banco, em toda parte. Testemunhar, levar a presença do Cristo aos outros, da mesma forma como a profetisa Ana hoje fez. Fique aí por um instante e converse com a profetisa Ana. Converse com o Senhor e peça a Ele a graça de reconhecê-lo nas pequenas coisas e de anunciar a sua presença aos seus irmãos.
nós vamos agradecendo a Deus esse momento de oração, de encontro com o Senhor, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gratidão por rezarmos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.